Esse é um modelo de questão de termologia que é muito cobrado na prova de física do Enem. Cara, isso aqui não cai não, isso despenca, tá? E esse modelo de questão, ele fala sobre a nomenclatura de termos específicos da termologia. A gente encontra nas alternativas questões sobre calor específico, calor latente, coeficiente de dilatação, capacidade térmica, poder calorífico. É super importante que você consiga dominar cada termozinho desse. Eu até recomendo que, à medida que você estiver estudando e você acertar uma questão como essa, avalie uma coisa super importante. Será que eu sei anular as erradas? Porque assim, se você sabe a resposta, legal. Mas imagina que você vai encontrar uma questão na prova do Enem que vai ser explorada justamente aquele termo que você não corrigiu no teu pós-prova, que você não corrigiu ali no seu simulado. Ah, Daniel, legal, corrigi essa questão, acertei, mas vamos lá, a letra E. Você sabe por que ela é falsa? Ah, eu sei porque a letra E é falsa, porque a A é muito verdadeira. Ótimo, você acertou uma questão. Mas essa não deve ser a disciplina, não deve ser o comportamento que você deve adquirir à medida que você está estudando, tá? Lembrando que a função número um de um simulado é encontrar problema. É você se expor a um erro que você não estava preparado. Então, é muito bom acertar a questão, mas, cara, faz o trabalho minucioso, até certa forma perfeccionista, a ponto de você corrigir cada item daquele, a ponto de falar, eu tenho certeza que esse aqui é falso. Cara, quando isso acontecer, você estará se preparando em alto nível, porque você estará se preparando para todos os problemas que podem acontecer. Nessa questão específica, nesse modelo específico de questão, é uma questão classificada como fácil, mas é super interessante que você, à medida que estiver estudando, aprenda a anular as erradas, certo? Eu vou resolver essa questão aqui com o objetivo de anular as erradas. Tentar aumentar o meu repertório teórico de termos, de conceitos. Porque isso é a prova do Enem. É você conseguir dominar o conceito e conseguir se virar na hora que ele trouxer uma aplicação. Ah, Daniel, a prova do Enem é a aplicação, né? Com certeza, mas você tem que trazer de casa uma teoria. Você tem que ter sua caixa de ferramenta muito robusta para estar preparado para cada exemplo que ele for trazer ali, beleza? Vamos lá, vamos ler aqui essa questão e entender esse modelo específico que aparece com muita frequência. A questão fala o seguinte: as altas temperaturas de combustão e o atrito entre as peças móveis são alguns dos fatores que provocam o aquecimento dos motores de combustão interna. Beleza, então o que é que eu entendi aqui? Eu tenho basicamente o pistão do carro, que ao realizar o processo de combustão, que é você ter combustível ali, e ao explodir, fazer um movimento cinético desse pistão. Então perceba que à medida que a combustão está acontecendo, ó, o teu pistão está, de certa forma, gerando uma certa abrasão na capa do motor, certo? Então o pistão está gerando uma abrasão ali na camisa do motor, né? Aí ele continua. Para evitar esse superaquecimento, porque lembrando que o contato, o atrito entre peças, né, vai gerar, evidentemente, um aquecimento. E esse aquecimento é provocado por essa abrasão, por esse atrito. Aí ele fala, para evitar esse superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que olha esse termo, tá? Olha o repertório aqui. Esse fluido, até perdi a palavra aqui, cara, aqui pronto, fluido arrefecedor com propriedades especiais, olha só, propriedades especiais, circula pelo interior do motor, absorvendo calor que passa pelo radiador e é transferido pela atmosfera. Vamos lá. Conceito número um de termologia para a prova do Enem. Você precisa dominar o que seria o calor específico. Pô, calor específico, vamos lá, já marcando aqui a resposta da questão, que é a letra A, obviamente, né? Calor específico é a capacidade que um líquido, uma substância tem de absorver energia e mudar a sua temperatura muito pouco. Então, em resumo, em outras palavras, a propriedade do calor específico é aquela capacidade que uma substância tem de trocar a energia térmica com um outro corpo sem mudar bruscamente a sua temperatura, certo? Então, se eu tenho um fluido arrefecedor, esse fluido precisa absorver a energia térmica dessa abrasão, desse atrito,
para que o sistema não sobreaqueça. Vamos lá, Daniel, o que é que a gente pode citar aí? Cara, a água, ela não é adequada para esse caso em específico, mas a água é uma substância que possui uma alta inércia térmica. Ela possui um alto calor específico. Ela tem uma dificuldade absurda de mudar de temperatura em função da energia que ela está absorvendo, ela está emitindo, certo? Então lembra, um fluido arrefecedor, um fluido refrigerante, né? Ele precisa absorver a energia térmica daquele ambiente, mudando muito pouco a sua temperatura. Porque, vamos lá, se eu coloco um fluido ali que não é arrefecedor, ele vai evaporar, cara. Ele vai, evidentemente, mudar a temperatura e sobreaquecer também aquele sistema. Então, o objetivo é ter uma substância que consiga absorver muita energia térmica sem mudar bruscamente de temperatura. Fluido arrefecedor é isso. Pergunta da questão: qual a propriedade do fluido arrefecedor deve possuir para cumprir o seu objetivo? Cara, calor específico. Aí a gente entra naquele ponto. Pô, Daniel, acertei a questão, vou passar para a próxima. Você está estudando o quê? Simulado, né? Estou fazendo simulado. Anula as erradas. A melhor forma de você acertar uma questão é anulando as erradas. Beleza? Vou para a alternativa letra B. Alto calor latente de fusão. Aí a gente aumenta o nosso repertório. O que é que danado é calor latente de fusão? É a quantidade de energia necessária para você mudar de estado físico. E nesse caso em específico, é fundir. Sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Então vamos lá. Se eu tenho um cubo de gelo, a energia necessária para que esse cubo derreta é justamente a quantidade de calor latente de fusão. Daniel, se eu tenho aqui, não tem nem resposta para isso. Isso aqui é falso já, né? Se eu tenho aqui uma quantidade de massa de água e essa água evaporou quando eu coloquei ela no fogão aqui para fazer um café. Cara, aquela água absorveu tanta energia, mas tanta energia, que ela mudou de temperatura. Beleza. Só que ela absorveu muito mais energia ainda a ponto de mudar de estado físico. A gente fala que o calor que ela recebeu, que foi capaz de mudar o seu estado físico, seria o calor latente de ebulição, certo? E até para aumentar o repertório, o calor latente de ebulição é aquela energia necessária que você consegue romper as estruturas a ponto de evaporar. Ela tem que ser muito maior mesmo, do que a energia necessária para você fundir essa substância. Então, já aumentando o repertório, né? A quantidade de energia necessária para você mudar o estado físico do sólido para o líquido é X. Para você mudar do estado líquido para vapor, é muitas vezes mais que X. Porque você precisa doar muito mais energia para ele romper as estruturas e mudar de estado físico, passando para o vapor. Beleza? Daniel, capacidade térmica é justamente aquela constante, aquele valor que uma substância tem de doar ou absorver energia. Por exemplo, metais. Os metais são os materiais que possuem alta condutividade térmica. Ele conduz facilmente o calor, por condução mais especialmente, né? Nesse caso aí, ó, eu vou poder, claro, ter uma estrutura de baixa condutividade térmica, vai facilitar para o sistema não aquecer? Sim. Mas o foco do comando era no fluido arrefecedor, tá? Cuidado com o comando. É verdade falar que peças que conduzem menos calor vão ser ideais para evitar justamente o processo de aquecimento, sobreaquecimento, mas ele focou no fluido arrefecedor, tá? Cuidado para não generalizar. A letra C faz sentido, mas não para o comando da questão. Daniel, baixa temperatura de ebulição. O que é um sistema que tem baixa temperatura de ebulição? Você consegue ebulir, ou seja, passar para o estado de vapor a temperatura baixa, né? Não faz sentido para esse caso. O que seria alto coeficiente de dilatação térmica? Lembra que o coeficiente de dilatação térmica é aquela facilidade com que uma peça tem de se dilatar ou de se comprimir, certo? Não faz sentido a gente ter um material com alto coeficiente de dilatação térmica, porque ele vai dilatar tudo, ele pode inclusive romper algumas estruturas, certo? Vamos lá. Imagina que você tenha aí no seu fogão uma estrutura de vidro. Aqui na minha casa eu tenho um fogão que a estrutura dele é vidro. Perceba que na hora que aquele metal, que são as bocas do fogão, eles aquecem, eles dilatam. Mas vamos lá, imagina que a dilatação do ferro seja maior do que a do vidro. Vai romper aquele vidro. Então é muito inteligente o engenheiro que escolheu o material para a tampa desse fogão
para que ele não dilate menos do que o metal, né? Então, já tem esse ponto. Então, assim, cara, o foco dessa questão é você perceber o modelo, esse modelo de questão, que é um modelo muito comum, mas à medida que você estiver se preparando, fazendo os simulados, cara, foca muito em anular as erradas, porque esse formato de questão é um formato que ao longo do ano você vai ganhando repertórios, tá? Então saiba anular os itens aí de uma questão para de fato você marcar ela como verdadeira, beleza? Então é isso. Qualquer coisa, segue a gente aqui, comenta aqui embaixo, tá? Se esses vídeos estão te ajudando e coloca também mais temas que vocês querem para a gente gravar vídeos aqui, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.